Ai, Max. Bom dia, bom dia, bom dia, Conseguiu. companhia. Bom dia, companhia da Ação Catadora, pessoal que vem nos acompanhando aí domingo a domingo, sol a sol, chuva a chuva, frio a frio. A gente está chegando agora já na nossa segunda escala internacional. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, uma franco-brasileira de 27 anos, que é formada em letras, no curso preparatório no Lycée Camille Julie de Bordeaux, não sei se eu falei direito, em História pela Université de Bordeaux e em Ciências Políticas e Ciências por Bordeaux. Fundadora da editora Sarrounia, editora que valoriza a cultura afro-brasileira. E ela vai conversar com nada mais, nada menos que a nossa querida Tereza Felipe, que é a nossa âncora, a nossa líder, nossa luz aqui dos nossos programas, que ela é mulher negra e catadora, adotou mais de 50 crianças e desde criança viveu nos mais altos índices de miséria, sozinha, vulnerável e vítima de muitas violências, tornou-se catadora por sobrevivência quando ficou órfã. Hoje, aos 85 anos, dirige 2 projetos na Zona Leste e já beneficiou centenas de pessoas. E eu vou estar mediando essa conversa. E nada mais, nada menos, também a gente vai falar muito dessa questão da adoção, a gente vai falar sobre literatura afro-brasileira e a literatura franco, como que fala, Audrey? A literatura afro-francesa. Pode Não sei falar se é. isso, mesmo se a gente não usa muito essa expressão, na verdade, mas Aí a gente vai você falar, pode. pode colocar Audrey, entra, Dona Terezinha aí na live, agradecendo a Marília, ao Emílio, ao Jornal Empoderado. Nós estamos agora no Twitter dos Jornalistas Livres também, com o Jornal Empoderado, e estamos aqui para compartilhar. Prazer, Audrey, bom dia. Bom dia, prazer, Dona Terezinha, bom dia. Bom dia. Bom dia. Audrey, então vamos começar um pouquinho falando aí sobre, primeiro a gente sempre faz aí uma perspectiva como esse projeto Ação Catadoras é para ajudar a Ação Catadoras, né? A gente sempre avisa as pessoas, tem um site chamado https://catadoras.cinevozes.com.br, onde você pode entrar, colaborar com as que são catadoras e você recebe um documentário chamado Nossa Família, que é onde você vai poder ver um pouco mais a história da Dona Terezinha e da Mara, e aí você vai saber para onde você está colaborando também. Esse dinheiro vai para ajudar a história da Mara, a história da Dona Terezinha, as famílias delas e os projetos delas. Então, Audrey, conta um pouquinho pra gente como que é a relação da França com essa questão da coleta seletiva, com os materiais reciclados. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, a gente tem um relacionamento muito diferente, porque a gente não vê esse lixo como uma coisa suja, na verdade. Você tem muitas pessoas que fazem reciclagem. E, por exemplo, às vezes você podia encontrar, não sei, uma sofá, uma coisa na rua, e você podia pegar essa coisa e colocar na sua casa, na verdade. Então, por causa dessa mentalidade diferente, tem empresas que trabalham com reciclagem. Eu não tenho exemplos, mas temos o que a gente chama recyclerie. Sim. Quem não está falando? Alô? O que foi? Travou aí? Será que travou para Audrey? Audrey, está ouvindo? Deve travar. Ela tá aqui. Sim. Tá aqui. E
Dona Tereza, aqui no Brasil, a senhora com esse material, assim, você tem o brasileiro, ele lida com o material como se fosse uma coisa suja que ele descarta, né? Como que é? Como que você vê a cultura, Dona Tereza, do brasileiro em relação aos resíduos sólidos? Olha, não sei se a cultura do Brasil, em relação ao resíduo sólido, há muito desperdício, há muita falta de consciência de aproveitar o que e descarta de novo. Não tem uma consciência de aproveitar nada, de reaproveitar nada. Usou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já descarta. Seja qual for o produto, a pessoa não valoriza, não conhece e não valoriza. Descarta, e o trabalho do catador, nosso trabalho de catador, catadora, é recolher, né, esse material e fazer dele, tentar fazer alguma coisa, pelo menos para o nosso sustento, muito abaixo o custo. Bem diferente de lá, né? Audrey, assim também na França, as pessoas veem o material, o resíduo sólido, como uma coisa muito suja, uma coisa que, a não ser tocada, a não ser cuidada? Não, não tem isso. Como a Dona Teresa fala, no Brasil não tem consciência, mas na França tem. É a diferença, na verdade. Temos uma consciência sobre esse problema. Faz muito tempo, na verdade. Você estava dizendo que aí a pessoa não vê o lixo como sujo, né? Não vê assim como sujo o lixo. Exatamente. Olha, Dona Teresa, e aqui, como que você acha? Quanto tempo a gente demora para chegar nesse panorama aí? Uma pergunta para a Áudia aí. Por acaso, sempre foi assim? Nunca tiveram problema? Já foi sempre assim? Sempre teve essa consciência? E como chegou a isso? Então, para a minha geração, sempre foi assim, na verdade. Mas depois eu tenho apenas 27 anos, então... então não... Mas não foi sempre assim, mas acho que faz tempo já. E como temos também mestrado sobre reciclagem, meio ambiente, tem também umas pesquisas sobre isso. Não sei se, por exemplo, tem isso no Brasil. Não sei se tem um mestrado sobre meio ambiente, por exemplo. Sim, nós temos alguns, mas os nossos mestrados raramente estão vinculados, nem sempre eles se vinculam às políticas públicas, né? No Brasil, a gente tem política pública para pesquisa acadêmica e, às vezes, as políticas públicas não se baseiam nas pesquisas acadêmicas que são feitas, né? Tem um disparate, às vezes sim, às vezes não, mas nem sempre a pesquisa está em comunhão e andando junto com o pensamento da governabilidade, que também muda a cada 4 anos, com muito disparate, né? Muda de uma forma muito... E Audrey, conta um pouco para a gente também do seu trabalho, como que é a sua editora, Sarrauni. A gente teve uma conversinha um pouco antes, né, só para explicar para as pessoas que estão chegando agora. Essa é a Ação Catadoras, onde a gente está fazendo, tem o site https catadoras.cinevozes.com.br, que vai começar a rodar aqui embaixo daqui a pouquinho para vocês poderem entrar. E a gente conversou um pouco antes de começar o programa, estava conversando um pouco aqui com a Audrey, com a Dona Terezinha, e ela estava contando um pouco como nasceu o projeto dela, né? Então, conta um pouco da sua história, Audrey, pra gente. Você é brasileira, você é francesa? Então, cresci na França, mas eu fiquei no Brasil durante 3 anos. E eu vi que a literatura negra era uma coisa muito forte, na verdade, mais que na França, onde a literatura está muito, muito valorizada. E eu acho que era uma pena de não conhecer, na verdade, escritores negros brasileiros na França.
a gente não tem um conhecimento grande sobre a literatura negra brasileira. E é por isso que eu queria criar esse projeto e divulgar o trabalho de algumas pessoas na França, primeiramente, e talvez no Senegal, não sei. Olha Mas que legal. no início vai iniciar com a França. E as pessoas que estão nos assistindo, que a gente está divulgando, que quiserem entrar em contato com você, pode entrar para conversar, ou você tem um prazo, só em algum período? Na verdade, por causa do contexto, o calendário vai mudar, na verdade. Porque o objetivo era de fazer uma primeira promoção esse ano, mas eu decidi de mudar a data para o início do ano que vem. Então vai ter algumas mudanças, não sei ainda como, mas tem o Instagram do projeto, Saraunia Edition, e tem também uma página no Facebook. Estou livre para conversar sobre o projeto. Olha, então, Audrey, coloca aqui no ladinho onde está escrito Private Chat o endereço do seu Instagram. Okay. Coloca a página do Facebook, que a gente vai colocando aqui para as pessoas, para ir passando, para a gente saber. É muito importante o trabalho que a Audrey faz, a editora Sarraoni. Eu não sei se eu pronunciei com perfeição. Porque é a forma de a gente começar a dar visibilidade à cultura afro-brasileira, à literatura e os autores afro-brasileiros. Aqui no Brasil, quando você tenta se engajar na arte, você já está enfrentando aí diversos obstáculos com todo mundo que acha que isso não é um trabalho digno, que isso não é remunerado. O seu trabalho raramente é bem remunerado. Você só ganha pelo final da sua obra, né? Se a sua obra for um sucesso. Senão você sempre tem que ter outros trabalhos para investir na sua própria arte. E aí, quando a Audrey vem com essa excelente proposta de difundir escritores afro-brasileiros na França, fazer promoções dessas pessoas, é muito importante, porque isso pode vir a dar aí uma legitimar essas pessoas, né? Pode dar mais voz, pode mostrar o interesse que o mundo tem por uma cultura que no Brasil fica muito segregada e alijada. A relação aí com a literatura e com os escritores é que nem aqui, assim, quando você fala, eu sou escritor, as pessoas falam, mas você trabalha do quê? Vive do quê? Come papel? É assim também na França? Não. Então, tem isso, mas menos, na verdade, porque a gente valoriza muito a cultura, na verdade. Então, mesmo se fica complicado ser artista na França, não tem essa visão tão pessimista que é a visão brasileira. Dona Tereza, e a senhora, como a senhora vê a literatura, a arte, a cultura, e como a senhora acha que isso se engaja com a coleta seletiva, com a população negra? Como que a senhora vê? Qual é a sua perspectiva disso? É muito interessante que eu estou achando que a gente vai fazer uma troca, né? Assim, o que eles sabem sobre a reciclagem lá vai ser assim um aprendizado para a gente aqui no Brasil. Está tentando a longo prazo fazer como lá. E mesma coisa a literatura, mesma coisa a escrita, né? Porque precisa ter esse valor. O artista e o catador aqui, nós aqui, ficamos quase mais ou menos igual, sem valor quase nenhum. A gente luta para nos valorizar, né? E a literatura é interessante, a letra é interessante. Muito bom a gente fazer esse intercâmbio aí, a gente está conversando sobre isso. E o negro, nós, o preto, a preta, a gente só mudou de lugar, né?
a escravidão continua. A gente continua, pode ver na catação, os catadores e as catadoras são mais negros, muito difícil ter branco nessa lida, nesse trabalho. Está lá, sim, lá, por exemplo, quando a gente vai para a catação, antes de ter uma cooperativa, a gente tem os ferros velhos. E o dono dos ferros velhos, sim, esses são brancos, que vai pegar o nosso material, que a gente já pegou, ele vai pegar, vai vender, e vai ter maior valor para ele. Não temos essa consciência de ter igualdade, essa igualdade. Não temos essa igualdade de jeito nenhum. E para a gente alcançar isso que está lá na França, vai demorar um pouco. Mas a escrita, a literatura vai ajudar. Vamos falar um pouco de tudo, né? De tudo um pouco. Vamos valorizar todo o nosso trabalho, que é um trabalho difícil, mas é um trabalho. Dona Teresa, a senhora estudou até que série? Como foi o seu processo de alfabetização? Até onde a senhora estudou e como foi esse processo com a senhora? O problema é estudar até quarta série, quinta série, sexta série, a gente estuda direto, né? A gente não para. A gente vai para a escola para aprender a ler e escrever, mas estudar a gente está sempre estudando. Aprender a ler e escrever, eu aprendi... Fui para a escola, porque eu não tinha nome, né? Sou órfã, então não tinha como matricular na escola. Fui na primeira vez na escola, já aos 10 anos, né? E fui a primeira vez para a escola. Tanto é que eu fui registrada, eu mesmo fiz o meu registro, que nem registrada era. Mas o estudar, não existe faculdade, como dizia o Paulo Freire, né? Existem as faculdades mentais. A gente não pode perder a mente. Estudar, a gente sempre estuda. Letra, conheceu a letra, uma letra, delas deslancha as outras, né? Então, para mim, não tem tempo de estudar, não tem tempo de estudo, não tem quantos anos estudou. Mas a senhora aprendeu a ler e a escrever como? Aprendi a ler e a escrever? Porque na escola, todo mundo tinha que se matricular, não tinha? Alguém tinha que matricular alguém. Como eu sou órfã de pai e mãe, não tive pai, não tive mãe, cresci sozinha. Aí, com uns 10 anos, mais ou menos, fui trabalhando, dormindo, morando na rua. Que eu estou contando tantas vezes essa história, que às vezes até cansa, né? Mas é isso, viu, gente? Aí, para ir para a escola, eu ia para a escola. Lá, a escola rural. Mas eu não era matriculada. Mas aí esperava todo mundo entrar na sala de aula, na classe, na escola. Aí eu ficava esperando lá fora. Depois ia conversar com a diretora, entrava na sala e via uma cadeira vazia. Sempre faltava alguém na sala. Falei, mas você não é matriculada aqui, mas aquela cadeira está vazia. Vou tentar naquela cadeira. E assim foi, até que eu aprendi a ler, escrever, e fui estudando. Depois fiz vários cursos, né? Para criar esses filhos todos, eu tive que fazer enfermagem, fiz puericultura, educação sanitária. Tem mais de uns 20 cursos aí no currículo. Mas a gente teve que ir aprendendo. Mas aí, a oitava série, naquela época era muito. Quinta série, é muito. Só que eu não concluí o estudo todo. Eu chegava no final já do ano, passava por avaliação. Sempre só fui avaliada. E sempre passei na avaliação. Foi assim, sempre. Sozinha, sem ninguém te levar para a escola, não tinha pai para te levar, nem mãe, nem para buscar a senhora. E a senhora tomava banho aonde, dona Teresa, para ir para a escola? A roupa, como que era? A gente dormia, naquele tempo, não era rua, já era fazenda, era escola rural, né? Eu sempre procurava uma casa, alguma coisa, alguma pessoa, alguma família. Aí eu não pedia nada, eu pedia serviço. Mas como eu ia trabalhar, né? Tão pequena, tão jovem. Mas trabalhava. E naquela casa eu ficava, trabalhava, tomava banho, usava as roupas das pessoas, sempre doação, né? Sempre de doação. Aí assim foi crescendo, até que deu para viver, viu, gente? Sem aprender muita
a malandragem da vida, aqueles que dizem, não, eu sou assim porque meu pai não ensinou. Eu sou assim porque eu puxei minha mãe. Não, eu aprendi eu e Deus. Aí depois eu quis ter uma família grande, né? Depois eu não paro. Eu falei, não, aí eu vou crescer até os 16, 17 anos, eu fiquei mais ou menos só. Depois eu comecei a ir morando na rua, cuidando das crianças e das pessoas que iam trabalhar. Na rua. E assim foi, até hoje, né? Nossa. E com a reciclagem, viu? Só com a reciclagem. Criei os meninos, as meninas, tem, igual você fala, um projeto lá em São Paulo, né? Porque hoje eu estou um pouco afastada de lá. Tenho uma casa, graças a Deus, com essa vida. Comprei uma chácara, né, de 600 metros para criar os meninos. Aí eu peguei crianças para criar, né? Aí eu fui adotando. Quando chegou mais ou menos uns 30, o juiz falou, não, agora você não pode mais ser como pessoa física. Agora você tem que ser uma pessoa jurídica. Aí só que você tem que ter uma casa. Aí eu, um dinheirinho que tinha guardado, comprei mais água do que terra, que eu comprei um brejo, e fui para o juiz e falei, não, agora já tem. Aí já fiquei com os meninos. E é lá que é esse projeto que eu quero permanecer. E lá foi o primeiro terreno, a primeira casa do Lajeado Paulista, é isso, dona Tereza? Itaim Paulista. Foi a primeira casa do Itaim Paulista? Foi a primeira casa do Itaim Paulista. Então é um patrimônio histórico. É um patrimônio histórico. Um dia eu quis derrubar, eu comecei a derrubar o casarão que tinha lá. Aí chegou todo mundo, não, mas não pode derrubar, porque é histórico. Eu falei, não, vou derrubar, né? Porque tá caindo, vai cair em cima das pessoas. E se tivesse daquele jeito, eu ia continuar colhendo. Eu falei, não, mas eu não pode derrubar. Aí foi tirando telhado, telha por telha. Até que a gente conseguiu demolir. Mas de noite, viu? Porque ninguém deixava, não. Eu falei, gente, tem que tirar, porque senão eu vou continuar colhendo esse pessoal nessa mesma casa antiga do jeito que estava. Não deixam tirar e não ajuda a cuidar, né, dona Tereza? Não deixa tirar e não ajuda a cuidar. Não, aí tem que pagar imposto, viu? Tem que pagar imposto. Então, para cuidar desse terreno da dona Terezinha e para outras é por isso questões, que eu preciso de ajuda, né? Claro. É por isso que tem ação catadoras aí, para as pessoas apoiarem. Quando acabar a nossa live, entrem no site e apoiem, por favor. Audrey, o que você achou da história da dona Tereza? Deu o endereço. Deixa eu colocar o endereço lá do Itaim, quando quiser ir lá, viu, gente? Ó, o endereço é Rua Basílio Salazar, 67, Jardim Nazaré, lá no Itaim Paulista. Pode ir lá, que lá foi que eu comecei, criei todo mundo. E lá serve como casa de passagem também. As mulheres de situação de rua ficam lá também até conseguir a casa própria. Rua Basílio Salazar, 67, né? 67, é isso. Aí em Paulista. Aí, gente, essa é uma das casas, tá em Paulista. É uma das casas e um dos projetos que a gente quer conseguir fazer com que a arrecadação da Ação Catadoras aumente, para a gente poder montar um projeto arquitetônico, para a gente poder colocar essa casa num espaço como a dona Terezinha sonha. Porque hoje a casa está do jeito que conseguimos fazer com que eles tinham. Mas a dona Teresa sonha com uma coisa muito maior do que está lá e a gente quer ajudá-la a construir. Audrey, o que você achou dessa história, Audrey? Eu acho que é uma história muito linda e eu fui adotada também, então para mim é uma história linda, mas triste também. Porque eu sei como é a situação com a adoção no Brasil. Não, mas eu não fui nem adotada, eu adotei 50. Sim, eu sei. Mas é triste de ver todas essas crianças que foram projetadas, sabe? Isso, é triste. Uma coisa do sistema, na verdade. Por isso existe essa casa que é para as crianças não serem mais adotadas, é para crescer os meus filhos. Por exemplo, os meus filhos adotivos têm os filhos que conseguem criar. Eles não são mais meninos, não abandonam os filhos como eles foram deixados, né? Então, essa consciência já tem 2, 3, 4, 5 filhos, mais do que isso não, porque não dá conta de criar e bem. E a Audrey, nós conhecemos a Audrey,
Vamos contar um pouquinho. Nós conhecemos a Audrey na Flip de Paraty, quando a Dona Teresa estava lá. E foi a primeira vez que a Dona Teresa foi para a Flip, né? Para Paraty. A Audrey também. E o que vocês acharam de estar na Flip? Foi muito legal, na verdade, porque tinha a Casa das Mulheres Negras de Baia, uma outra casa sobre literatura negra, com mulheres negras ainda, não me lembro o nome, e a Casa de Você, na verdade. Então eu gostei muito dessa edição, uma edição muito aberta, numa cidade racista. Achou racista a cidade, Aldo? Sim, muito. Por quê? Por causa da história e a gente pode ver que tem um impacto muito forte da história nessa cidade. Você veja que tem apenas turistas brancos, não tem negros. Então, assim, para mim é uma cidade bem racista. Cidade linda, mas... Mas lá você assistiu o nosso documentário, né, Aldo? Foi lá que você conheceu, né? Exatamente. Gostou do documentário? Gostei, claro. No nosso site tem um vídeo da Audrey fazendo um comentário, mas para ajudar a divulgar a nossa causa, eu vou pedir para ela divulgar o documentário aí pro pessoal. Então eu gostei muito, porque mesmo se na França esse tipo de coisa não é vista, a reciclagem não é visto como uma inovação, mas no Brasil é uma inovação. Falar de reciclagem, falar de economia solidária. Sim. Estamos aqui lutando para que isso aconteça. Dona Teresa, como foi a sua experiência pela primeira vez em Paraty, na Flip? Nossa, foi muito bom. Eu gostei da cidade também, né? Igual a gente fala, né? A gente chega no lugar, a gente faz uma ideia completamente diferente, né? Chegando lá, a gente vê que a cidade é muito racista, muito dividida, muito, assim... Não é uma festa para pobre, não é uma festa para negro, muito menos para catadora, né? Então, foi uma experiência muito boa. Gostei muito. Quando nós fomos lá para Flip, a gente fez também, foi uma luta para a gente ir, não foi nada fácil, né? A gente agradece a Casa Tiaras Ticunas, que nos convidou. A gente fez uma programação junto com a Casa Tiaras Ticuna, da Sandra, e a gente pôde exibir lá o nosso documentário 2 ou 3 vezes, né? E fazer alguns debates, né? Dona Teresa debateu lá, fez palestras, e a Mara também. E foi muito importante porque a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, tem uma baixíssima representatividade da literatura negra, tem uma baixíssima representatividade da representação afro-brasileira nessa feira. É quase como se as pessoas começassem lá a falar francês, pareceria que você estava na França, né? Provavelmente. Se as pessoas começassem a falar inglês, não ia fazer nenhuma diferença, não pareceria facilmente, você destacaria aquele lugar como se não fosse do Brasil, por conta desse espaço. E as casas afro que entraram na Flip, fazendo uma crítica à festa, não são da programação da Flip, né? São casas parceiras à Flip, ou seja, entram na programação, mas toda a verba, todo o subsídio, toda a estrutura é bancada por essas pessoas. Então a Flip ela ganhava agora com as pandemias, ela parou, adiou, inclusive esse ano que a gente voltaria para a Flip, mas ela não recebe verba da Flip. A Flip pega patrocínio para chamar grandes autores, outros os seus grandes projetos, e abre espaço para quem quiser ter uma iniciativa independente fazer.
Então, isso também é um problema da nossa estrutura, dos nossos racismos estruturais, que esse espaço consentido, ainda assim, é um espaço com mais dificuldades e mais caro às demais pessoas, né? Enquanto outras pessoas estão recebendo para ir lá e ficando em hospedagens mais estruturadas, nós estávamos lá e as pessoas estão lá numa ação. É um convite muito bom, a gente estava na programação, mas não estava subvencionados, né? E essa é uma questão que o Brasil tem que começar a rever, como distribuir os seus recursos, né? É complicado, assim. Você percebeu isso, Aldrin, quando você estava por lá? Sim, mas acho que o racismo é mais forte, na verdade, em minha opinião. Vai demorar, infelizmente, vai demorar muito para ter uma mudança. Percebeu também, né, dona Tereza, que as ruas não são inclusivas, né? Para caminhar, para fazer coleta seletiva, né, dona Tereza? Fala um pouco o que você acha do saneamento básico da cidade em relação à coleta. Nossa, péssimo, viu? Lá tem muito o que fazer. Até a gente ficou de voltar lá para dar uma aula, para conversar com o pessoal, fazer uma coleta seletiva, né? Quando a gente fosse voltar, mas com essa pandemia aí não deu nem para a gente voltar. Teve pedido lá dos políticos lá, um político veio falar comigo se a gente podia ir lá para conversar sobre a coleta seletiva, porque lá não tem coleta seletiva, né? Lá não tem. É horrível. Não tem saneamento básico, assim, bem difícil. Lá precisa de um trabalho de consciência muito grande. E outra, que quem vai para lá na feira, vai a passeio, não está preocupado com quem vai ficar morando, né? Vai a passeio, faz a sujeira, não tem educação ambiental nenhuma, não prepara a cidade para receber o público. Então, isso precisa ser feito com mais consciência, né? Foi isso que eu vi lá. É verdade, dona Tereza. A Maria Magalhães perguntou aqui sobre a textura, não entendi, postou Felipe e não Felipe, por quê? Eu não entendi. Felipe é o nome da dona Tereza, Tereza Felipe, né? Tereza Felipe. E a Flip, para quem não sabe, é uma festa que acontece no estado do Rio de Janeiro, da cidade de Paraty, e elas compõem, a cidade de Paraty compõe um complexo de ilhas, de cidades muito bonitas, históricas e muito bonitas. Então tem Paraty, depois logo tem Angra, naquela região, tem Ilha Grande, que são paraísos turísticos e ecológicos do Brasil, onde a gente ainda tem acesso a uma natureza muito bonita, em um lugar muito bonito. E aí, na Paraty, foi crescendo. A Paraty é uma cidade que ficou reconhecida como a presença de muitos artistas em algum momento da nossa história, e começou a crescer lá em Paraty esse movimento de encontros, que acabou virando a Festa Literária Internacional de Paraty, porque cresceu bastante. Mas eram a maioria de pessoas que não estavam com esse olhar para a diversidade do Brasil, né, naquele momento, e hoje a gente está aí pressionando a estrutura. A gente voltaria lá esse ano para fazer e a gente ia passar no cinema de Paraty, a Sandra da Tiaras Ticunas estava ajudando, a gente estava fazendo uma produção maior, mas a pandemia, a gente decidia ir para um lugar, né, Audrey? E a pandemia leva a gente para onde ela quer. E falando em pandemia, Audrey, como que tá? Em que faixa vocês estão na França? Vocês estão isolados? Vocês estão isolados? Vocês estão já 100%? Já tá tudo normal? Como que tá aí a pandemia? Então, na verdade, depende da região. Onde eu moro, por exemplo, não temos problemas. Mas é porque a cidade é uma cidade média,
Mas nas cidades grandes como Paris é complicado, muito complicado. Eu acho que não haverá um isolamento de novo, mas não temos certeza sobre isso. Mas eu acho que o governo vai fazer tudo para não colocar um outro isolamento, por causa do contexto econômico. Mas a situação não está boa. Estamos na segunda onda. Segunda onda, gente, aqui ainda não acabou a primeira. Será que a gente vai. Será que a gente vai chegar na segunda sem acabar a primeira? Oh, meu Deus do céu. É louco. O que é a segunda onda? Explica pra gente que ainda tá na primeira. Já que você tá no futuro e a gente tá no passado, explica pra gente. Já tem, por exemplo, o fechamento dos bares, dos cafés em Paris, nas cidades grandes, na verdade. Tem medidas que foram tomadas. Não podemos ter mais de 10 pessoas na mesma casa, na rua, salas de festas fechadas, piscinas fechadas, academias fechadas, medidas desse tipo. O uso do máscara não é ainda obrigatório, mas estamos no caminho de colocar a obrigação, que seja na rua ou no restaurante. Já tem no restaurante, mas não tem ainda nas todas as ruas. Mas estamos nesse caminho. Ok. Vamos ver se provavelmente aqui no Brasil a gente vai chegar na primeira. Não vai ter duas ondas, porque a primeira parece que não termina nunca. Então provavelmente a vacina chega nesse meio final da primeira onda, porque foi bem desorganizado aqui no Brasil. Para as pessoas que estão nos assistindo. O discurso na França é diferente. A gente não fala mais de vacina. Não? Não. Fala o quê? O discurso é: vamos precisar viver como corona. Não sabemos se uma vacina vai sair, então vamos precisar conviver com isso, na verdade. Lidar com a realidade. Isso. É uma nova realidade. Lidar com a realidade. Não ficar esperando o passado voltar ao novo. Exatamente. O velho normal ou o novo normal, né? É bom isso, bom pensamento. A Adriana Vaz está aqui, ela diz o seguinte: boa tarde, dona Tereza. A dona Tereza citou que falta educação ambiental e é isso mesmo. Falta em todo lugar, em todo o planeta. Muito bem colocado suas palavras, Adriana Vaz. E a Maria Magalhães, dona Tereza, falou que quando você for para Paraty ou para o Rio de Janeiro, pode ficar na casa dela. Já tem casa, dona Tereza. A família é grande. Obrigado, viu? Não convida não, que eu aceito. E deixa eu ver, aqui a Salomé Lou mandou um bonjour. Salomé Lou mandou um bonjour. E aí, todo mundo aqui dando bom dia. Obrigado a todo mundo que está aqui. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. As pessoas estão compartilhando, que bom. Tem bastante gente entrando na nossa live. E para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quem puder entrar na Ação Catadoras, vou pedir para o Emílio aqui colocar de novo. Ação Catadoras. https://catadores.cinevozes.com.br/. Quem puder entrar no nosso site, entre, faça uma contribuição, assista o nosso documentário, divulgue para as pessoas, por favor. A gente está aqui estruturando esse documentário. Esse site foi feito às pressas no início da pandemia.
E agora a gente está junto com a Mari, com a Dona Teresa, vendo como a gente estrutura melhor os projetos dela para apresentar de uma forma melhor e captar melhor e conseguir construir isso, né? Realmente o lugar onde a Dona Teresa tem, quem assistiu o documentário vai entender, tem para acolher essas pessoas, é um lugar muito especial. No Brasil existem, a gente fez aqui até uma live com o Eduardo Silva, e viu, Audrey, você também, que foi adotada também. A gente tem hoje 5.000 crianças em condições imediatas para adoção. Só 5.000. A gente tem 35.000 crianças em condições ainda de análise da situação que poderiam ser adotadas ou não. Ao todo, a gente chegaria em 40.000 crianças dentro desse sistema. É tão pouco que dava para resolver esse problema aí, com um pouquinho de vontade política ou um pouquinho de vontade econômica. Qualquer grande empresa internacional que está lucrando muito no Brasil ou nacional poderia resolver esse problema de várias formas simples e rápidas, né? Como você disse aí, realmente a falta de vivência artística e cultural desumaniza a gente. Então, o que a Dona Teresa faz é humanizador, né? Além para as pessoas que tiveram oportunidade de serem acolhidas e terem uma referência de maternidade maravilhosa, seja pela vias da Mara, seja pelas vias da Dona Teresa, elas podem continuar isso, a ter um espaço melhor, a ter uma estrutura melhor, né, para receber essas pessoas. Eu fiquei muito encantado, por isso que nasceu esse documentário, quando eu fui entrevistar a Dona Teresa e vi como as pessoas lá se sentem em casa. E é totalmente diferente de você estar num orfanato, viu, Dona Teresa? Eu acho que eu não te falei isso aí. Eu já fui para vários orfanatos, vários lugares onde você vê aquela estrutura de espera, né? Então, você fala que às vezes lá a sua casa parece uma casa de passagem. Para mim parece uma casa de chegada. E quando as pessoas chegam, não querem mais ir embora. As pessoas adotam a Dona Teresa como mãe, ficam lá e querem ficar lá. Então parece mais uma casa de chegada. Agora, quando você vai num orfanato, numa instituição, é uma fila, todo dia uma esperança ou uma desesperança de ser adotado. Quando a criança vai passando dos 9, 10, ela já sabe que vai ficar lá meio para sempre, né? Ela já começa a sentir uma desesperança, ela já fica desmotivada. E no Brasil, Aldo, a gente estava falando da pesquisa, dos mestrados e dos estudos. É muito engraçado porque as políticas públicas não se organizam. Então é muito comum uma pessoa sair de um orfanato ou de uma situação dessa com 18 anos, porque ele vira maior de idade, vira adulto. E esse é o lugar para as crianças e os adolescentes serem acolhidos. E para onde essa pessoa vai, Dona Teresa? Quando ele faz 18 anos. Vai para a rua. Se a nossa casa tivesse aberta, acolhendo de novo, iria todo mundo para lá, né? Eu visito também os adolescentes, vai fazer 18 anos, e a gente não tem para onde levar, não tem para onde ir. O que eles vão acontecer? As meninas vão para a prostituição, acabam na Cracolândia os meninos, e é uma fábrica de pessoas, né? Que quando sai de lá não tem para onde ir, não tem preparo nenhum, perdeu-se a referência do mundo. Então, isso é que eu não gosto que chegue, eu não quero que chegue até lá. Então, a nossa casa é essa casa. O menino, a menina sai com 12, 13, está na rua, vai para casa. Brigou com o pai, vai para casa. Está descontente, fica lá mais um pouco. É assim que a casa funciona. Então, voltando um pouquinho, gente, falando um pouco agora da pandemia, viu? Vou voltando porque vocês falam da pandemia, quando a Audrey fala que tem que acostumar com a pandemia, com a doença, tem que acostumar sim, porque eu sou chagásica.
Aí eu lembro, né, que aí numa vida aí me disseram que os meus pais morreram de chaga. Vários irmãos também morreram. E eu aprendi a viver com a chaga. Sou chagada, eu tenho doença de chaga, constatada, fiquei muitos anos com a doença, depois foi sarando, sarou. A chaga não me matou, não. Aí a gente tem essa ideia do que não vai passar. Tem a ideia que a gente vai ficar com isso para sempre. Não, não vai ficar com isso para sempre. Se não tiver vacina, nosso organismo vai dar um jeito de superar. Nosso organismo vai dar um jeito de superar. Então, isso E também o zelo, né? O zelo com os rios, com os córregos, com as árvores, com tudo. Com o meio ambiente que a gente vive. Então, eu, graças a Deus, eu vivo muito assim, com a doença de Chagas, não tem remédio. Aí é no médico, Tereza, não tem remédio. Não tem cura. Se não tem cura, por que vou tomar remédio? A gente só toma remédio porque a gente sabe que a doença tem cura. Quando a gente sabe que a doença não tem cura, a gente tem que aprender a viver com ela. É bem fortalecer o organismo, viver, sem medo, né? E esperar essa vacina parado, não sei, né? De repente, vamos ver. Para a doença de Chagas não tem vacina e ainda não tem cura. E eu estou com 86 anos com a chaga. Mas muito importante isso que a Audrey traz, da Tereza, de lidar com a realidade, né? Lidar com a realidade é importante. Eu acho importante a gente lembrar também que um vírus usa o ser humano como transporte. Ele é transportado por nós. E que quando a gente fica em casa, não é só um autocuidado, não é aquela história, não tome chuva para não ficar resfriado, né? Não faça isso para não ficar doente. Cuide de um processo de um vírus novo, onde esse vírus é proliferado pelo nosso respirar, pelo nosso movimento, e que a gente aumenta a proliferação desse vírus. A gente aumenta a disseminação do vírus. Então, ao ficar em casa, por enquanto, ou você vai criar uma proliferação mais lenta, onde as pessoas vão começar a se cuidar e o sistema de saúde começa a conseguir dar conta das pessoas que precisam de cuidados especiais, ou você dispara e vai lotar também, inflar o sistema de saúde muito rápido, e aí os problemas vão se acumulando, porque além de não ter gente para cuidar de quem está com esse vírus, porque 3% das pessoas vão para a UTI, e de uma forma muito rápida, outras pessoas que precisam do hospital começam a não ter também atendimento, ataque cardíaco, problema respiratório, acidente de carro. Então, a nossa responsabilidade nesse momento é uma responsabilidade ecológica, simbiótica. Um está ligado no outro, né? A Audrey lá na França e a gente aqui no Brasil, nós estamos coligados com pessoas que estão lá na China, porque se a gente, todo mundo, se desencana, a gente vai aumentar o problema planetário. Gente, a gente está chegando já no final da nossa live. Queria saber, dona Tereza, Audrey, quem está chegando agora, quiser assistir, vai estar aí no Jornalistas Livres a live, no Jornal Empoderado, no canal do YouTube Cine Vozes, nas nossas redes sociais. Podem assistir, podem compartilhar, podem colaborar. Entre no nosso site, eu vou colocar o site aqui de novo, debaixo da tela. Apoia a Ação Catadoras, e vamos apoiar a nossa Ação Catadoras. Pedir para a Audrey, nossa querida Audrey, a divulgar também na França. Quem sabe os franceses não possam apoiar agora já pode apoiar também via PayPal, então fica mais fácil para o pessoal da França apoiar. Se puder divulgar aí para o pessoal da França, a gente agradece muito, porque aqui no Brasil a arrecadação andou diminuindo, né? Acho que já faz um tempo que as coisas aconteceram, e a gente está aí encerrando, e queria pedir para a dona Tereza e a Audrey darem suas últimas palavras.
Dona Teresa, você pode iniciar. Bom, gente, bom domingo pra gente, boa live. Domingo que vem a gente vai estar de novo e vamos estar de novo, viu, gente? Tá a nossa ação catadora. Já falei que a casa está lá para ser construída, reformada e para o pessoal chegar e ficar. E pode ficar tranquilo que a casa é de fato para todo mundo. Eu já comprei para esse fim. Porque tinha que ter uma casa, né? Tinha que ter um espaço. O Estado não dá mesmo, não ia dar mesmo, não para gente. Então, está lá para usufruto, viu? Está lá comprado e não é para ser vendida. Você fez os tijolos da casa, Dona Teresa? Fizemos. A gente fizemos o adobo, que chama adobo, e depois aprendi a fazer esses brocos de cimento, ensinei os meninos e meninas. Estamos aí. A gente mesmo fabrica o nosso material com permacultura. Eu quero agora continuar fazendo alguma coisa com a permacultura. Usar tudo que já tem no espaço, para não precisar fabricar mais nada. Em que ano que a senhora fez os tijolos para construir a casa? Qual era o ano isso? Começamos em 59 e terminei em 62. É uma casa construída com as suas próprias mãos, hein, Dona Teresa? Não, toda a vida, né? A vida é a mão. A gente... Mas não foi o suficiente, né, gente? Ainda ficou faltando muita coisa. E ainda falta muita coisa. Muita consciência para não ter tanta criança por aí. E nem tantos jovens nos abrigos. E nem tantas pessoas passando de rua. E nem muitos albergues. Então, falta muito. Mas com a ajuda de todos, nós vamos continuar saindo, quebrando essa barreira, né? A Audrey, olha, foi muito bom ter conversado com você. Seja bem-vinda. Quando vier no Brasil, vai lá na nossa casa. Você está bem-vinda também. É isso. Audrey? Então, vocês podem seguir o projeto da editora no Instagram e no Facebook. E estou aberta para falar sobre tudo, não apenas sobre o projeto, pode ser sobre a literatura negra na França, se tem uma pessoa que quer alguma referência, um contato de uma tradutora negra também. Sim. Obrigado, Audrey, obrigado, Dona Teresa. De nada, obrigada. O José Soares, aqui da Silva, ele traz uma fala aqui que ele pede para a gente ler. As infâncias abandonadas, recebidas pelas casas de acolhidas, porta de entrada, mas qual a saída? Devolve para quem? Para a sociedade que as abandonam e as despejam nas instituições, que também abandonadas acolhem os juridicamente incapazes, e depois não os acolhem na maioridade. O mesmo estado social que abandona, encarcera, quando não os mata. Esse é nossa luta. Ficamos com essa reflexão do José Soares da Silva para encerrar nosso programa de hoje, e vamos criar espaços e forma e dar exemplo ao Estado para fazer melhor direito e as coisas de forma mais humanizada. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Audrey. Obrigado, Dona Teresa. Todo mundo que está aí, Marília, Emílio. Hoje, avisar todo mundo que hoje a Marília está lá do outro lado, não está aqui, está dando apoio à Dona Teresa, porque o filho dela ficou com suspeita de Covid, então ela está muito isolada. E a Marília hoje fez uma movimentação para poder ajudar a Dona Teresa a entrar na live, que está numa outra casa, está uma logística, parece que está todo mundo em casa, e numa forma muito simples, dá um trabalhão, né, Dona Teresa, fazer essas lives. Mas a gente consegue? O que a gente não consegue com boa vontade? Pois é. E aí, então, hoje ela está lá. Obrigado aí, Marília, pelo esforço, Dona Teresa, pela coragem, e obrigado, gente. Bom domingo. Obrigado a todo mundo.